Então, vamos para a matemática agora. Nós vamos continuar o trabalho com as fichas escalonadas. Então, vocês receberão as fichas a partir do 8.000 para aumentar o grau de dificuldade, tá? Eu quero ver se vocês vão aprender, tá? Porque vocês precisam adquirir esse conhecimento da formação dos números nas suas ordens e nas suas classes, como a professora explicou anteriormente. Então, a proposta desse exercício com as fichas escalonadas é o seguinte: vocês vão montar esses números e enviar foto no WhatsApp da professora, ok? Pode ser no grupo ou pode ser no meu privado. E aí, vocês vão montar, o primeiro número é esse daqui, ó. 364.987. O que nós percebemos? Que aqui nós temos, ó, 300. Temos a centena de milhar, ó, porque ela tem o 1.000 aqui no final, ó. Então, 300.000. 60. Dezena de milhar. 60.000. E temos o 4.000, que é a unidade de milhar. Então, pessoal, vamos tentar compor. Esses daqui fazem parte da segunda classe, que é a classe dos milhares. Não se esqueçam. Então, vai ter 6 ordens, 5 ordens e 4 ordens. E aí, continuando o número, 987. Então, nós temos centena simples, tá? É a classe das unidades simples. Então, nós temos aqui centena, terceira ordem, 80, segunda ordem das dezenas, e 7, primeira ordem das unidades simples. Agora aqui nós temos o número 93.571. Aqui, pessoal, vocês percebem que já não tem mais centena, porque, ó, 90 faz parte do quê? Das dezenas. E se tem 1.000, dezenas de milhar. Então, é 90.000. Mais esses 3.000. O 3 faz parte da quarta ordem, das unidades de milhar. E aqui nós temos agora a classe das unidades simples. Vamos ter 500, que fazem parte das centenas, 70, que fazem parte das dezenas, e 1, que faz parte das unidades simples. Agora, nós temos um número aqui, baba. 9.232. Percebam que agora nós só temos um número na classe dos milhares. Nós temos aqui, ó, 9 unidades de milhar, que é o 9.000. Depois nós já passamos, olha, para a classe das unidades simples, com a centena, com a dezena e com a unidade. Então, ó, nós temos 200, 2 centenas, 30, 3 dezenas e 2, que valem as 2 unidades simples, tá? E aí, a professora vai tentar fazer alguns desafios com você durante o bimestre, usando essas fichas escalonadas, tá? Treinem bastante aí na casa de vocês a construção dos números. Vocês podem brincar, tá bom? E aqui nós temos mais atividades que vocês podem utilizar as fichas escalonadas. Dessa vez, nós vamos decompor os números que estão aqui em ordens, como no exemplo abaixo, e depois vamos representar no quadro posicional, esse daqui. Então, vamos ver nesse exemplo o que nós temos. Ó, nós temos um pontinho, significa que nós começamos aqui classe de milhar. Como só tem um, então unidade de milhar. É a quarta ordem, olha. 1, 2, 3, quarta ordem. Que vale 6 unidades de milhar, ou seja, 6.000. Agora aqui, nesta primeira classe das unidades simples, nós temos
centena, dezena e a unidade, tá? Então, como nós lemos esse número? Depois do pontinho é 1000. 6.334. Nós lemos assim. E para decompor em ordens, como a professora pediu, nós temos aqui 6 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 3 dezenas e mais 4 unidades. Então, a professora não quer que vocês coloquem um valor aqui, 6.000 mais 300 mais 30 mais 4. A professora quer que vocês decomponham em ordens. Então, vocês vão me dizer quantas unidades de milhar tem. Nós temos 6 unidades de milhar. Quantas centenas nós temos? Nesse caso, temos 3. Quantas dezenas nós temos? Nesse caso, 3 também. E quantas unidades nós temos nesse número? Neste caso, 4. Então, é para vocês decomporem desta forma aqui, conforme as ordens, tá? Vão fazer a mesma coisa com esses outros números. Vocês vão analisar se o número tem só unidade de milhar, se ele tem dezena de milhar, se ele tem centena de milhar. Para isso, vocês vão contar quantos algarismos tem, tá? Então, vocês vão analisar se vai até quarta ordem, quinta ordem ou sexta ordem. E aí, vão compor desta forma. Depois que compor assim, vai colocar no quadro do valor posicional. Então, nós não tínhamos aqui o número 6.334? Pois então, vocês vão organizar os algarismos neste quadro aqui. Não é 6.334? Sim. Então, nós temos 6 unidades de milhar, por isso o número 6 está aqui. Nós sabemos que ele vale 6.000, então vocês não precisam colocar 6.000. Porque aqui, em unidade de milhar, eu sei que é o 1.000. E se eu tenho 6, eu sei que vai valer 6.000. Então, é só para colocar um algarismo. Neste caso, 6. Aqui nós temos 3 centenas. Eu sei que vale 300. Mas eu quero que vocês coloquem quantas centenas tem. Quantos grupos de 100? A mesma coisa que o 1.000. Quantos grupinhos de 1.000 nós temos? Nós temos 6 grupinhos de 1.000. Nas centenas, nós temos 3 grupinhos de 100, que é o 300. Mas eu não quero que vocês coloquem o número inteiro, 300. Eu quero o tanto de grupos que tem. Nas dezenas, eu quero a mesma coisa. Quantos grupos de 10 nós temos? 3 grupos de 10. E nas unidades, nós temos 4. Certo, pessoal? Vocês vão fazer isso com o restante desses números aqui, da letrinha B, C, D, E, F e G. Tá? Depois de decompor desta forma em ordens. E aí, vai perguntar aqui na número 2. Desses números aqui de cima que vocês organizaram, qual deles tem a maior unidade de milhar? Vocês vão olhar o número inteiro e me falar qual é maior? Não. Vocês vão olhar para esta parte da tabela aqui, esta coluna que é da unidade de milhar. Certo? Vocês vão ver qual dos números tem a maior unidade de milhar. Qual é o maior algarismo? Não é 9? Vocês vão ver qual que possui o maior, tá? Pode ser que não tenha 9, pode ser que tenha 8. Então, vocês vão analisar este número aqui, qual é o maior que aparece, tá? Das unidades de milhar. Aí, você descobriu qual que é? Por exemplo, se for este número que você colocou aqui. Esse número, que tem a maior unidade de milhar, ele vai ser o maior de todos. Por quê? Ele pode sim ter a maior unidade de milhar, mas e se ele tiver só a unidade de milhar e outro tiver dezena e centena? Aí esse número não vai valer mais? Então, vocês têm que analisar isso.
Porque nem sempre o maior algarismo aqui vai dizer que o número é maior por inteiro. E aí vocês vão me responder por que esse número é maior ou não é maior, tá? E aqui nós temos um desafio para vocês. Vocês vão descobrir o segredo de cada sequência e continuá-la. Então, por exemplo, aqui na primeira, nós temos o número 428, 429, 430. O que vocês perceberam que aconteceu entre este número e esse? Ele aumentou? Ele diminuiu? Se ele aumentou, está aumentando de quanto em quanto? Se ele diminuiu, está diminuindo de quanto em quanto? Descubram esse segredo e continuem a sequência. Mesma coisa aqui nos de baixo, ó. 32, 34, 36. Foi aumentando, não foi? Aumentou de quanto em quanto? Para vocês continuarem. Descubram o segredo de todas essas sequências para vocês continuarem. Algumas vão aumentar só a unidade. Tem outras que vão aumentar unidade e dezena. Tem outras que vão ser centena, tá? Tem umas que, ó, são dezenas. Certo, pessoal? Então, algumas vão aumentar só a unidade, algumas vão aumentar dezenas e algumas vão aumentar centenas. Prestem atenção no segredo dessas sequências e tentem continuar.